Segundo Samuel capítulo 20. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram a Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se uniram ao seu rei desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa em Jerusalém, tomou o rei as 10 mulheres suas concubinas, que deixara para guardarem a casa, e as pôs numa casa sob guarda, e as sustentava, porém não as possuiu, e estiveram encerradas até o dia da sua morte, vivendo como viúvas. Disse mais o rei a Amasa: convoca-me os homens de Judá para o 3º dia, e tu então apresenta-te aqui. E foi Amasa para convocar a Judá, porém demorou-se além do tempo que lhe tinha sido designado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, filho de Bicri, do que Absalão. Por isso toma os servos de teu senhor, e persegue-o, para que não ache para si cidades fortes, e escape dos nossos olhos. Então saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus e os pereteus, e todos os valentes. Esses saíram de Jerusalém para irem atrás de Seba, filho de Bicri. Chegando eles, pois, à pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio diante deles. Estava Joabe cingido da sua roupa que vestira, e sobre ela um cinto, ao qual estava presa a espada a seus lombos, na sua bainha, e adiantando-se ele, lhe caiu a espada. E disse Joabe a Amasa: vai bem, meu irmão. E Joabe com a mão direita pegou da barba de Amasa para o beijar. E Amasa não se resguardou da espada que estava na mão de Joabe, de sorte que este o feriu com ela na 5ª costela. Ele derramou por terra as entranhas, e não o feriu 2ª vez, e morreu. Então Joabe e Abisai seu irmão foram atrás de Seba, filho de Bicri. Mas um dentre os homens de Joabe parou junto a ele, e disse: quem há que queira bem a Joabe, e quem seja por Davi, siga Joabe. E Amasa estava envolto no seu sangue, no meio do caminho. E vendo aquele homem que todo o povo parava, removeu Amasa do caminho para o campo, e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que chegava a ele parava. E como estava removido do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba, filho de Bicri. E ele passou por todas as tribos de Israel até Abel e Bet-Maaca, e a todos os beritas, e ajuntaram-se e também o seguiram. E vieram e o cercaram em Abel de Bet-Maaca, e levantaram a barragem contra a cidade, e isto colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joabe batia no muro para derrubá-lo. Então a mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço-vos que digais a Joabe: chega-te aqui, para que eu te fale. Chegando-se a ela, a mulher lhe disse: tu és Joabe? E disse ele: eu sou. E ela lhe disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. Então falou ela dizendo: antigamente costumava-se dizer, certamente pediram conselho a Abel, e assim resolveram. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe em Israel? Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Porém, um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi: entregai-me só este, e retirar-me-ei da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então este tocou a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para a sua tenda. E Joabe voltou a Jerusalém ao rei. E Joabe estava sob todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e sobre os pereteus, e Adorão sobre os tributos, e Josafá, filho de Ailude,
era o cronista, e Cefa, o escrivão, e Zadok, e Abiatar, os sacerdotes, e também Ira, o jairita, era o oficial mor de Davi. Capítulo 21. E houve nos dias de Davi uma fome de 3 dias consecutivos, e Davi consultou o Senhor. E o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas, e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado, porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram esses 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filho de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. E foi contado a Davi o que fizeram Rispa, filho de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe e Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Sã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Giboa, e fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, e enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos. Tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbe, Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe. E Ana, filho de Jaere, o Origim, o Belemita, feriu Golias, o Giteu, de cuja lança era haste como um órgão de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gade, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo. Também este nascera do gigante e injuriava a Israel. Porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Esses 4 nasceram do gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte,
e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação. O meu alto retiro e o meu refúgio, o meu salvador, da violência me salvas. O Senhor digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte. As torrentes dos homens ímpios me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas e da sua boca um fogo devorador. Carvões se encenderam dele, e abaixou os céus e desceu, e uma escuridão havia debaixo de seus pés. E subiu sobre um querubim e voou, e foi visto sob as asas do vento, e por tendas pôs as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus o Senhor, e o Altíssimo fez soar a sua voz. Disparou flechas e os dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, e os fundamentos do mundo se descobriram, pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo, e tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. E tirou-me para um lugar espaçoso, e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e de seus estatutos não me desviei. Porém fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade, e me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, com o homem íntegro te mostrarás perfeito, com o puro te mostras puro, mas com o perverso te mostras rígido. E o povo aflito livras, mas os teus olhos são contra os altivos, tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor ilumina as minhas trevas, porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, pelo meu Deus salto o muro. O caminho de Deus é perfeito e a palavra de Deus refinada, e é o escudo de todos que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, é a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das servas, e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus pés. Persegui os meus inimigos e os derrotei, nunca me tornei até que os consumisse. E os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim, e deste-me o pescoço de meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém não houve libertador, sim, para o Senhor, porém não lhes respondeu. Então os moí como o pó da terra, como a lama das ruas, os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para a cabeça das nações. O povo que não conhecia me servirá. Os filhos de estranha se me sujeitaram, ouvindo a minha voz me obedeceram. Os filhos de estranhos desfaleceram, e cingindo-se saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação, o Deus que me dá inteira vingança, e sujeita os povos debaixo de mim, e o que me tira dentre os meus inimigos, e tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. Do homem violento me livras,
Por isso, ó Senhor, te louvarei entre os gentios, e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações do seu rei, e usa de benignidade com o seu ungido com Davi, e com a sua descendência para sempre.